Trama dos Contos, aqui de volta, agora com um novo enfoque, que seria mais ou menos sair da distopia para a antropia, né? Sair do aturdimento para o sonho. Um caminho de volta, né? Um caminho de volta de toda a humanidade, né? E para isso estão tantas ferramentas ajudando, né? Além da psicologia, muitas correntes místicas trazendo ferramentas de autoconhecimento, muita gente buscando encontrar formas de levar a consciência em todos os aspectos da vida humana, nas escolas, nas prisões. Agora mesmo, há poucos dias, eu fui fazer um curso de Enneagrama e descobri que o padre Domingos Cunha, fez o Enneagrama com pessoas da prisão. Olha que coisa bonita, né? E também com alguns líderes indígenas, com algumas aldeias indígenas e com alguns grupos de jovens que querem se dedicar ao ONG, levar o Enneagrama como uma ferramenta de autoconhecimento, né? Então, aí estão os contos permeando todas essas atividades, né? E estou aqui para falar um pouquinho mais sobre o meu trabalho e o processo, os vários processos da minha vida em que os contos exerceram um papel de revelação e redenção, né? Então, tem alguma pergunta, Luiz Augusto? Eu tenho. Na verdade, a gente sempre conversa, né? E eu conheço uma boa parte da sua trajetória. Mas eu queria trazer de volta um pouquinho aqui para você falar um pouquinho da sua experiência. Como foi a sua experiência no Emerson College, na Inglaterra? Então, eu estava mais ou menos no meu 12º nódulo lunar, né? Um pouco perdida numa crise institucional, onde eu me sentia desrespeitada, desconhecida, né? E a doutora Gudrun Burkhardt foi minha fada madrinha, porque ela me ofereceu um folheto dizendo: você já está contando histórias para os líderes comunitários e para os líderes empresariais, olha só, tem uma formação na faculdade, né, de contos no Emerson College na Inglaterra. Eu fiquei assim, fiquei perplexa, porque nunca podia imaginar, né, que uma faculdade fosse criada para levar os contos no processo terapêutico. E foi assim que eu desembarquei nos portões do Emerson College, né, que é uma fazenda dentro de Forest Row, né, que é pertinho de Londres, 1h30. E é uma fazenda que foi doada por uma família inglesa para essa faculdade, que começou com agricultura orgânica, né, biodinâmica, mais bem dito, uma escola de artes, pedagogia social, pedagogia Waldorf e a faculdade de contos. Então, não apenas chegando no portão do Emerson College, com aquela dor, aquele sentimento de não ter sido escutada, e de repente no céu se abre um grande arco-íris. Então eu entendi que eu estava no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E foi o que aconteceu no Emerson College, porque durante 15 anos eu voltei para o Emerson. Primeiro, eu tive os primeiros cursos com a Nancy Mellon, o primeiro de
Storytelling as a Healing Art, né? Onde se aprende a levar os contos através da biografia humana dos setênios, né? No sentido de resgatar, né? Sair das crises, né? Para uma redenção, né? E essa formação, ela tem duração de quase 400 horas, mas foi o grande salto quântico que eu dei em relação à minha carreira, porque eu já era terapeuta artística, já tinha formação aqui do Centro de Arte de São Paulo, também era professora Waldorf, né? Já tinha feito a minha faculdade de comunicação social, mas me faltava ferramentas para trabalhar com as pessoas, né? E foi conhecendo a Nancy e o curso dela que eu comecei aí no Emerson. E voltei todos os anos, primeiro como assistente dela no curso que ela levava e depois para os simpósios internacionais. E também foi através dela que eu cheguei a representar a Espanha e o Brasil na Suécia, né? Alguns anos depois, levando contos no zodíaco, como um workshop e uma contribuição minha, né? Então o Emerson foi um turning point na minha vida, né? Assim, abriu a janela para o mundo. É isso que ele representa. É isso que ele representa para mim. A minha fonte e a minha janela para o mundo. Que lindo. Elisa, se a vida é a arte do encontro, qual foi o encontro mais importante que você teve no Emerson? Bom, em primeiro lugar, a Nancy, né? Minha querida professora, e eu aproveito a oportunidade para falar do último livro dela, Corpo em Equilíbrio, que ela desenvolveu com o seu parceiro, Ashley Ramsden, grande contador de histórias, e fala o poder do mito e das histórias para despertar e curar as energias físicas e espirituais. Mostra um pouquinho melhor para a gente, por favor. Isso. Ótimo. E é da editora Cultrix. É uma contribuição enorme da medicina chinesa, né? E da experiência da Nancy e do Ashley. Ashley especializado em instituições, organizações, e Nancy especializada em psicologia e pedagogia Waldorf. E os dois era assim, estar com os dois era como estar assim com o máximo do máximo que se podia, né, descobrir naquela época. Então o encontro com os dois, até hoje temos muito contato. Nancy também, quando vem ao Brasil, eu trabalho com ela como assistente, né, em muitos cursos. E o Ashley é meu mestre de orientação e busca de contos sufis. Né? Muito rico isso tudo, né? Que experiência rica. Muito rica, porque eu saí de, vamos dizer, de um uso domesticado do conto, né, para uma visão transcendental, né? Ou seja, como os contos têm amparado, né, e alimentado a alma humana através dos tempos, e como agora é uma das ferramentas potentes para ajudar a construir a alma da consciência e a evolução da humanidade. Né? E essa riqueza toda que é a contação de histórias, qual que é a maior contribuição desse processo de contação para os dias de hoje? Eu diria que tem um lado preventivo, né, que é essa de ir alimentando a alma das crianças para desenvolver a imaginação e um repertório simbólico, porque, como dizia Steiner, né, se você não tem imaginação, você nunca será um homem de visão, você será condenado a seguir a visão dos outros. Então não tem liberdade, né? Então a imaginação hoje, dentro da psicanálise, por exemplo, né, tem um aspecto muito importante. Os psicanalistas falam que é preciso desenvolver, então, né, a imaginação criativa. E esse é, vamos dizer, é um must,
da contação de histórias, né? É onde a tua imaginação ela vai despertando através de uma suspensão da consciência, vai te aproximando mais e mais de quais imagens do conto a sua alma está precisando, né? E como você pode se alimentar dessas imagens para poder criar mais presença e mais plenitude na sua vida. Eu acho que é isso. Os contos, eles trazem essas imagens regeneradores, né, da vida e, portanto, colaboram para a construção de um outro nível de consciência na humanidade. Você já falou de enneagrama e você citou agora a psicanálise. Que cursos, que outras formações você tem feito ao longo da sua carreira de terapeuta que de alguma forma une os contos à terapia artística de uma forma eficaz? Então, eu tenho todos os anos procurado desenvolver ferramentas complementares, porque como cada alma responde a uma manifestação da arte diferente, é bom que nós que estamos trabalhando, terapeutas com os contos, possamos ter, né, conhecimento e acesso à outra. Então, eu já fiz psicossíntese, dança-terapia, drama-terapia, né? Clowning, né? Fiz também recentemente enneagrama, né? Cursos de tarô, I Ching e outros oráculos, todos que contribuíram muito para eu compreender um pouco esse repertório anímico que sustenta, né, a evolução da humanidade durante séculos e séculos, né? Desde os tempos primordiais, dos tempos da deusa mãe, né, até hoje. Qual que é a última história real sobre a contação de histórias nas suas andanças pelo mundo? A história de uma situação real. A mais recente foi o encontro que eu tive com umas professoras de primário no País Basco, na Espanha, onde eu fui convidada a falar um pouquinho sobre o primeiro setênio, né? E que movimento arquetípico da alma existe nesse primeiro setênio, que necessidades a criança tem para elaborar esse repertório simbólico. Mas, em vez de chegar já com ferramentas prontas, eu decidi escutar o grupo, né? E os professores me contaram que eles estavam desorientados, porque há uma mudança muito de mecanização do ensino, eles se sentiam despreparados para viver isso, mas eles também se sentiam como pessoas um pouco assim, eles se sentiam como que perdidos, né, no tempo, né, e no movimento da humanidade atual, né. E então eu perguntei para eles o que era a vida para começar o nosso bate-papo, e foi muito divertido, porque eles sentiram que eles nunca tinham pensado muito nisso. E a partir dessa resposta meio, às vezes, um pouco tímida deles e tudo, eu comecei a contar, né, de que os xamãs brasileiros, por exemplo, dão às crianças uma noção da criação do mundo para que eles tenham ideia da grandeza do universo a que eles pertencem, né, e de como o universo conversa com as plantas, com os animais, né. Eles ficaram encantados, né, e aí eu contei uma história indígena para eles e nós dançamos, cantamos e falamos um pouco das feridas da infância, né, com uma abordagem do enneagrama e como os gestos nos contos, com os dedos, pode alimentar as crianças no sentido de elas irem construindo essa base para mais tarde ter uma redenção, né, e uma plenitude na vida. Foi muito bonito, porque acabou em choradeira. Elisa, sabendo da sua grande admiração pelo sufismo, né, a gente sempre conversa muito sobre isso,
Em que sentido você acha que essa corrente mística contribui para a expansão da consciência? Sempre contribuiu, né? Porque é uma das correntes mais antigas do mundo, né? Em que se usa a contação de histórias, recitação, observação de si mesmo, no processo de contação de histórias. Quer dizer, as histórias sufis estão inseridas num processo iniciático. Então, não é só frequentar a mesquita e rezar e recitar. Tem um convite para desenvolver as forças do coração através dos contos. E eu acho que não tem nada mais atual. E é por isso que eu estou tão encantada, né, com o encontro com os sufis, que aliás começou 20 anos atrás, quando o professor Ashley Ramsden contava histórias de Rumi no Emerson, e ele me entregou um livro que se chama A Linguagem dos Pássaros, onde existe toda uma epopeia da alma humana. E foi esse livro que me alimentou durante 20 anos até eu encontrar pessoas do sufismo que pudessem me dar mais informação sobre essa trajetória da alma humana. E você vai nos contar um conto agora? Vou deixar para o próximo vídeo. Até lá, até lá. Muitíssimo obrigado. De nada.